falar a verdade, na minha formação teológica, sempre foi um tema meio assim. Vai tratar de criação, trata um pouco sobre meio ambiente, trata um pouco sobre cuidado com a criação, ecologia e tal, mas aí o foco vai para o homem. Por exemplo, a tradição que eu sigo, que é a mais reformada, vai, sei lá, tratar de Abraham Kuyper, aí vai falar da criação, da necessidade de cuidado com a criação, tudo tal, mas aí já vai para coisa sociológica, do tipo, ah, beleza, o cuidado com a criação como algo da sociedade, dos setores da sociedade, então, ou seja, do que o humano faz e não daquilo em si. E, na verdade, até às vezes é carregado politicamente, né? Como se o falar sobre meio ambiente, falar sobre ecologia tivesse um lado político, né? O que é triste, mas não é um tema que ninguém, não é que ativamente é falar, não se fala disso, é que acaba falando muito pouco mesmo, não dando atenção. Então não é tanto uma coisa, eu realmente vou falar pouco sobre isso, é mais fica de canto, fica secundário. Algumas coisas que eu já vi, lógico que quando trata sobre criação, vai falar um pouco sobre a importância disso, mas não de forma muito profunda. Então, o que eu vi que trata mais diretamente do tema foi o John Stott, no Discípulo Radical, que vocês até citam em uma outra pergunta, e alguns materiais do Guilherme de Carvalho, se eu não me engano, com a ABC2, Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, que eles trataram, eu acho que foi com a ABC2 ou com o Labri, não lembro, mas era alguma coisa do Guilherme de Carvalho, que teve podcasts, teve coisas ao redor do tema do cristão e a ecologia, né? Tratando a criação como nossos irmãos, a natureza como nossa irmã, no sentido que é criada por Deus também, né? E a gente como responsável por ela. Mas é mais ao redor disso. Um evento que me marcou, na verdade, que fez eu parar para pensar, poxa, a gente pensa pouco sobre isso, foi um ex-diretor aqui da Escola Ministerial Antioquia, que é onde eu moro hoje, que é uma escola teológica, que é num sitião, basicamente, né? Tem bastante natureza, tudo tal. Esse ex-diretor, ele comentou que um aluno, ele tinha pouco cuidado com isso. Ele andava, arrancava flor, arrancava... tinha, notoriamente não ligava pro fato da criação lá. E ele sentou e falou, mas por que você trata assim, né? Por que você não... E ele falou basicamente, com outras palavras, né? Mas que... não vai tudo passar? Jesus vai voltar, vai passar tudo tal, então por que eu vou ter cuidado com isso? Com outras palavras. E aí ele teve muita dificuldade de conseguir explicar, não, a criação vai ser transformada, a criação ela não deixa de existir, não é que essa criação é temporária e aí a gente vai estar espiritualmente depois, tal, tudo, mas ela vai durar para sempre, Deus colocou a gente como responsável por isso, tal. Isso fez eu pensar, eu falei, poxa, eu falo pouco disso, né? A gente trata pouco disso, né? Acaba num mar de outras coisas para falar e acaba não tocando nesse assunto. Então, se tratando desse assunto, eu acredito que o que me fez refletir bastante foi o Salmo 115, versículo 16, né? Quando fala que a terra, né, Deus confiou aos homens, né? Eu acredito que foi um texto, uma passagem que me fez vasculhar um pouquinho a respeito desse assunto. Eu gosto muito, né, de Gênesis, né? Me lembro de ter visto algo do Tim Keller falando de maneira muito superficial a respeito dessa temática, né? Tive também o contato com o Discípulo Radical, né, que trata em uma página a respeito do meio ambiente, mas assim, como o pastor Eduardo comentou, né, não existe um foco e nem uma profundidade nesses temas, né? Mas eu acredito que a minha base teológica foi nas minhas meditações diárias, né? Tendo contato com a palavra de Deus e me deparando com textos a qual me fazer pergunta, né? E quando se trata do meio ambiente, o negócio ele acaba aprofundando, né? Até indo para alguns pontos que envolve alimentação, né? Como hoje nós temos os vegetarianos, né? Os veganos, né? Então, é um tema bem abrangente, né? Eu acredito que, em resumo, seria isso. O contato mesmo com esse tema é nas minhas leituras com a palavra de Deus. Agora, material, acho que talvez o discípulo radical.
acredito que isso seja uma falta de uma visão mais robusta da própria criação, do objetivo de Deus com a criação e do que a criação representa para nós, né, hoje. Esses versículos eles apresentam ideias contrastantes, mas não opostas em si, né? Deus continua sendo dono de tudo e nós temos, como mandato cultural, nós temos a ordem de dominar sobre a terra, dominar sobre os animais, mas, assim como outras partes do relato bíblico, isso tem sido, sim, interpretado da maneira incorreta, de uma maneira que, em vez de ser um cuidado paternal, um cuidado carinhoso, infelizmente o domínio tem sido feito da maneira incorreta, né? E acho que isso parte do conceito errado, a falta de uma visão robusta da criação, principalmente no sentido de que muitas pessoas olham para a criação como algo que vai acabar e nós vamos viver no céu, quando na verdade a Bíblia nos mostra que haverá um novo céu, uma nova terra, e a parte física, o mundo físico, é importante para Deus como algo que Ele criou, e Ele se importa com isso, né? Então, o que esses versículos mostram é que Deus nos deu a terra para que nós cuidemos, e a terra continua sendo importante, Deus continua sustentando a terra. Nós, como cristãos, nós deveríamos cuidar daquilo que Deus cuida. Nós deveríamos nos importar com aquilo que Deus se importa. Então, no fim das contas, se Deus se importa o suficiente com a terra para cuidar sempre dela, nós deveríamos cuidar dela também. Na verdade, essas afirmações não são contraditórias, né? Elas se completam, porque é aquilo que nós dissemos antes, né? Como Deus criou todas as coisas, e depois Ele dá o homem, mas Ele dá o homem para cuidar. Então, o homem, sendo mordomo de Deus, ele tem a obrigação de cuidar da criação. Então, nós não vemos contradição aí, mas sim, essas duas afirmações são complementares, né? Deus cria, dá o homem para que o homem cuide. A verdade é que nada é nosso, né? Nada é puramente nosso, no sentido de, eu não posso fazer o que eu quiser com nada que eu tenho. Desde o meu corpo, de mim mesmo, de quem eu sou, eu não posso fazer o que eu quero comigo mesmo, de maneira, assim, jogo e faço o que eu quiser. Tudo que foi me é dado porque é criado. E se é criado, é do Criador, é de Deus. Então, eu só posso lidar com as coisas que eu tenho, que me foram dadas, do ponto de vista que eu sei que isso é dado por Deus, de que isso vai ser cobrado de mim um bom uso dessas coisas, né? Então, eu posso pensar isso no caráter. O meu corpo é meu, só que o que eu faço com ele vai ser cobrado de Deus. Né? O meu caráter, a minha mente, as minhas decisões, etc. A mesma coisa com a terra, com a criação. Se eu creio que o ser humano tem um papel distinto na criação, ele vai ser cobrado de ter administrado bem isso, né? Então, se a gente olha o maltrato dos animais para a indústria de carne, para a indústria de leite, para abuso da natureza quanto a madeireiras e etc., isso tudo vai ser cobrado do ser humano de alguma forma, né? Como tantas outras injustiças que a gente vê. Sim, já abordei muitas vezes, já fiz até sermões específicos sobre esse assunto em várias oportunidades. Tanto em Paulínia, na igreja que eu fui pastor por 32 anos, como aqui agora na Central de Jacutinga, eu me lembro que já fiz sermão sobre esse assunto também, né? Quando você fala de mordomia, então você, além de abordar as questões que geralmente as pessoas abordam, então essa questão do cuidado com a criação também, então nós temos o dever de abordar, porque é mordomia, você cuidar das coisas do Senhor, né? Sim, então nós não podemos deixar isso de lado como se não fosse importante. Aliás, cada vez é mais importante, porque nós vemos aí a escassez da água, rios secando, desmatamento, essa coisa toda. Então, nós temos que conscientizar as pessoas que frequentam o nosso ambiente, no caso a igreja,
para que essas pessoas façam a diferença e possam ensinar outras, né? Eu acredito que a gente sempre pode fazer mais sobre determinados assuntos como esse, que são assuntos pouco abordados, mas eu acredito que ele deva ser abordado dentro de um escopo maior, de uma visão de mundo cristã. E acho que é isso que acontece na minha comunidade local. A gente tem abordado como um cristão deveria ver o mundo, qual deveria ser o ponto de vista de um cristão sobre o mundo, e a partir daí se deriva o modo como o cristão deve ver o meio ambiente, como ele deve ver a relação com as pessoas e outras coisas. Então, a ideia é que nós temos ferramentas para uma visão cristã de mundo, e com essas ferramentas as pessoas possam olhar o seu engajamento com o mundo e ver onde elas têm errado. Quando nós falamos sobre visão de mundo, nós vamos falar sobre os pilares da visão cristã de mundo, que são a criação, a queda, a redenção e a consumação. Por todos esses, nós vamos falar um pouco sobre a criação. Nós falamos sobre como a criação foi criada perfeita, nós falamos sobre as manchas do pecado, tanto originalmente, sobre como a criação geme dores por causa do pecado. Nós falamos com o nosso engajamento atual, nós falamos sobre como Deus irá restaurar a criação. E acho que, olhando essas bases e dando uma visão de mundo, uma base de visão de mundo para as pessoas da comunidade local, elas deveriam conseguir olhar o erro e conseguir expandir sua visão sobre isso. Especificamente, a gente poderia talvez fazer mais, mas a gente não tem olhado para esses assuntos de forma direta. Falar a verdade, eu só lembro de ter tratado quando a gente pregou Gênesis, que eu lembro que eu comentei alguma coisinha sobre, mas geralmente eu não trato. É uma coisa que teria textos que eu preguei que daria para tratar, para trazer uma aplicação, tudo tal, mas falar a verdade, não. Então eu caio talvez no mesmo erro que eu comentei na pergunta 1. Na pergunta 1 eu comentei que, não é que as pessoas desprezam, falam, não vou tratar, isso é pouco importante. Até falar que é importante, como eu estou falando aqui, mas acaba não tratando. Então vou falar que às vezes eu caio nesse erro mesmo, de não tratar isso, porque eu acabo pensando em outras coisas que têm a sua devida importância, mas acabo falando bem pouco, só quando é um texto que trata muito diretamente sobre, por exemplo, a criação, né? Mas falo pouco. Nós hoje temos uma grande felicidade de ter um instituto aqui, chamado Instituto Batista. Lázaro Ferreira Filho, que leva o nome de um primeiro diácono nosso aqui, muito saudoso, muito querido. Por que eu estou trazendo isso em contraponto? Porque nós entendemos que essa questão de cuidar das coisas, cuidar da natureza, cuidar do ser humano de forma integral, e aí já vou dizendo que eu sou tricotomista, tá? Corpo, alma e espírito, a amizade é a mesma se for diferente no seu pensamento teológico, mas quando eu entendo que nós precisamos cuidar do ser humano de forma integral, tem que cuidar do corpo também, do que é físico. Então, o instituto que nós temos hoje visa cuidar não só do físico, mas da alma. E dentro desse instituto, nós temos projetos em parceria com grandes indústrias, inclusive algumas que são multinacionais, parcerias onde nós não só conscientizamos os nossos alunos do instituto, mas também levamos isso para as escolas. Agora, confesso para você que no púlpito e nas salas de aula eu acho que a gente precisa melhorar muito. E quando eu digo a gente, eu me coloco nessa estatística, porque nem sempre a gente está tão atento por assuntos relevantes como esse. A gente às vezes não é tão enfático. Mas vou dar um exemplo simples agora, que talvez não tenha tanto a ver com o meio ambiente, mas você sabe que nós estamos gravando esse vídeo aqui no mês de abril de 2024 e nós estamos num grande surto, uma epidemia de dengue. Então, o que nós fizemos hoje? Uma parceria com os órgãos públicos e nós, como igreja, juntamente com todas as igrejas evangélicas da cidade, estamos nos unindo no combate à dengue. Como? Como que se combate a dengue? Cuidando do meio ambiente. Porque aí tem o lugar de proliferação, não vamos entrar no assunto de dengue aqui, mas se você não cuida do meio ambiente, você prolifera o mosquito que
que pica o ser humano, que passa dengue para o ser humano. E já temos vários índices de morte. Em Paulínia não tivemos nenhuma morte por dengue ainda, mas veja só, se você não cuida do meio ambiente, você adoece. Então, isso eu entendo que a Igreja Batista Central de Paulínia está engajada, cuidando do meio ambiente para que essa epidemia chegue ao fim, cuidando do ambiente que a gente vive. Então, eu penso que esse é o nosso papel prático, porque tudo tem a prática, ela é importante, não só teórica. Recentemente nós abordamos no Devocional do Diaconato o livro do Stott, né, falando sobre o meio ambiente. E foi tão bacana esse bate-papo que automaticamente, né, nós vamos ter o evento no dia 1º de maio na nossa comunidade, e lá tem como orientação para que o pessoal leve os talheres, o copo e leve o prato, né, para conscientizar de maneira prática, né, a nossa comunidade, né, a respeito dessa importância. Claro que é um tema que tem que ser, em um momento oportuno, estar tratando, né? Mas essa abordagem foi com o diaconato, foi bem bacana. Então, é uma ação de conscientização. Inclusive, até o material das próprias crianças também tem esse ensinamento, né? Nós procuramos usar material que fala desse cuidado com o meio ambiente, né? Então, nós fazemos isso. Uma outra ação também, por exemplo, onde a gente tem bastante gente, procurar selecionar o lixo, né? Para que a gente tome os devidos cuidados para que esse lixo não venha agredir o meio ambiente, né? Então, são ações práticas. Eu já até pensei, em alguma época, e eu tenho um amigo que faz isso no Paraná, é que a dificuldade é achar o terreno, achar quem queira fazer isso, porque nós não temos o terreno. Mas, por exemplo, os membros da igreja serem voluntários em plantar árvores, em reflorestar alguns lugares, desde que haja um parceiro que tenha o terreno para a gente fazer isso, né? Mas eu acho muito interessante, né? Então eu tenho um amigo no Paraná que ele cuida disso, ele faz isso com um grupo de pessoas lá interessado em preservar o meio ambiente. Eu tenho conversado com a nossa equipe, com os nossos gestores, para a gente criar um projeto, principalmente com as crianças, porque se você quer mudar o mundo, você precisa mudar uma geração, né? Então, trabalhar com as crianças esse tema, tratar esse tema, inclusive nas nossas escolas bíblicas. Só para você ter uma ideia, nós vamos estar recebendo agora no mês de maio aqui os profissionais da Prefeitura Municipal de Paulínia para conversar com as nossas crianças. E não só isso, ensinar também os nossos educadores para trazer uma nova geração, uma geração mais consciente de cuidado do meio ambiente. Eu particularmente, mas esse é o caminho. Eu particularmente agora tenho tentado viver um novo estilo de vida como pessoa, na minha casa também. Isso já desde maio do ano passado, vai fazer um ano que eu tenho mudado meu estilo de vida e tenho trazido esse testemunho ao púlpito para que incentive as pessoas, porque a questão de meio ambiente, e eu não quero me aprofundar nisso porque nós vamos nos esbarrar em muitas coisas, em muitas empresas, mas aquilo que a gente consome também afeta o meio ambiente. Tudo que você consome em excesso. Então, se a população consome, por exemplo, carnes, embutidos em excesso, se você consome, por exemplo, descartável em excesso, então quando você vai mudando a sua rotina dentro de casa, e aquilo que você ingere, aquilo que você usa, e você opta por aquilo que não agride a natureza e traz esse testemunho para a sala, para o púlpito, etc., logo você está cuidando do meio ambiente. É um processo, né? Também. Porque diz a estatística que você leva por volta de 20 anos para mudar. Não sei se os novos estudos apontam outro tempo aí, né? Mas as estatísticas
que eu tenho, mais recente, é que demora pelo menos 20 anos para se mudar ou para começar a mudar uma mentalidade. Na minha comunidade local, a gente, infelizmente, não tem falado sobre esse assunto de forma mais direta. E eu também não tenho visto isso no meu círculo mais próximo, na minha cidade. Mas eu tenho visto algumas iniciativas mais abrangentes, como, por exemplo, da ABC2, que é a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, em que você tem bastante gente qualificada falando sobre assuntos relacionados a isso, ao meio ambiente, ecologia, nosso modo de lidar com os animais e nossa relação como humanos com a criação como um todo, né? Acho que a partir daí, espera-se que com esse debate, isso vá parar nas igrejas locais como algo que começa e vai plantando as sementinhas e isso vai entrando, né? Acredito que, infelizmente, os cristãos passaram muito tempo negligenciando um assunto que nós deveríamos ser frente, assim, linha de frente, né? Nós deveríamos ser quem cuida melhor da criação de Deus. A gente vê outras alas da sociedade se importando muito mais com isso do que a gente, né? Isso é, de certa forma, triste, mas conforme a gente vai trazendo esses assuntos e organizações como a BC2, como vocês, fazendo um trabalho como esse também e outros, a gente vai plantando sementinhas, né, que podem aparecer no âmbito da comunidade local aos pouquinhos. Eu creio que cada vez mais tocar no assunto, cada vez mais você falar com os membros, né, com a comunidade, incentivando a cada um fazer o seu papel na sua própria casa, né? Em selecionar coisas desse tipo e tomar devidos cuidados, que eu acho que a gente precisa tomar, né? Então, eu acho que o papel é de conscientização mesmo. Às vezes você vai numa praia, por exemplo, você vê quanto lixo que tem ali. Eu já fiz muito isso, né? De quando está numa praia, assim, você vê caco de vidro, coisa desse tipo, né? Plástico. Não custa você mesmo pegar aquelas coisas que você está vendo e colocar num lugar adequado, né? Mas as pessoas parecem que não têm essa consciência. Aqui mesmo, em Jacutinga, eu fui um dia numa cachoeira que tem aqui, e a gente vê quanto plástico, coisa que as pessoas jogam ali, deixam garrafas. Então, você pode, né? Você tendo consciência, você pode pegar, recolher aquilo e colocar num lugar onde não agride o meio ambiente. Eu não sei se você sabe, mas eu sou gestor. E tudo que a gente usa na gestão, a gente usa a matriz SWOT, que você sempre tem que trazer a comunidade para uma conversa, e nessa conversa nós temos que olhar 4 coisas. Então, primeiro, ponto forte. Então, a gente tem que trazer o povo para cá, e é o nosso projeto, trazer o povo para uma discussão, e isso escalonado, então, para uma classe, para uma igreja, para uma cidade, batistas de forma geral, para um estado, para a nação, para o país inteiro, né? Para a Aliança Batista Mundial. Então são assuntos que ele tem que ser escalonado, então trazer e ver quais são os pontos fortes, aquilo que a gente já conseguiu e consolidar e manter, quais são os pontos fracos, aí nós vamos identificar. Por exemplo, eu olho para o meu estacionamento, você chegou, você deve ter estacionado seu carro aqui no estacionamento da igreja, você vai ver que no estacionamento da igreja não tem uma árvore. Nós estamos num prédio alugado, não tem uma árvore. Nós precisamos tratar isso como proprietário, pedir autorização e já começar dentro de casa. Como é que você planta árvore lá fora, não tem árvore aqui dentro, né? Então, é uma ação aparentemente boba, mas que reflete para a sociedade: poxa, por que será que estão plantando uma árvore? Né? E é uma ação que nós vamos fazer aqui, uma coisa que a gente já tem discutido ultimamente. Lá no fundo aqui, você deve ter visto, tem uma floresta aqui, tem uma reserva, que
que nos dá um pouco mais de tranquilidade. Tem um pedaço do pulmão que está aqui. Então, ponto forte, ponto fraco. A gente precisa analisar as oportunidades. Então, e isso não pode ser eu e você ou meia dúzia. A comunidade tem que trazer, porque o grande problema de um líder é quando ele quer trazer a solução para o povo, para a comunidade. E as respostas nem sempre estão com o líder. Então, o grande papel de um bom líder é ouvir o povo, é ouvir a comunidade. Seguramente nós temos engenheiro ambiental entre nós, seguramente nós temos quem trabalha nisso, quem vive disso, nós precisamos ouvir eles. E nos submeter a ações que eles sabem como fazer planejamento estratégico. Eu não sei fazer planejamento estratégico no meio ambiente. A minha área é outra, teologia, pedagogia, música, gestão, mas eu não estudei gestão do meio ambiente. E Paulínia é o maior polo petroquímico da América Latina, então você imagina que a gente produz lixo. Sim. A gente produz lixo tóxico e etc. E a gente precisa olhar para o lugar que a gente vive e levantar uma bandeira. O povo precisa saber que a Batista é central, que nós cristãos nos preocupamos com a cidade onde nós vivemos. Porque você ganhou Jesus como seu Salvador, né? Você ganhou a vida eterna, mas você não precisa morrer cedo. Você pode durar mais tempo aqui, sem ter um câncer de pulmão, sem ter um problema de saúde crônico que te leva antes da hora, para que você possa inclusive usar esse tempo para falar. Nesse processo de plantação e revitalização, existem coisas que são prioritárias. Não dizendo que o meio ambiente não seja importante, tá? Mas nessa plantação e revitalização, nós temos colocado como prioridade outras pautas, tá? Mas é claro que o meio ambiente ele não é descartado, tanto que foi um tema de devocional no diaconato, né? Como nós poderíamos influenciar a igreja relacionado ao meio ambiente, né? Algo que se tem muito pouco material, muito pouco recurso, né? Mas é algo que nós vamos continuar trabalhando, né? Bem como ele falou, eu gostaria de ser mais informado, de que a comunidade fosse mais informada, tivesse mais como, mais para quê. Então, nesse sentido, se você for perguntar em sentido absoluto, a PIB é uma comunidade bem informada para atuar bem na parte ecológica e tudo tal? No sentido absoluto, eu diria não. Aí, no sentido relativo, quanto ao nosso contexto, aí eu falaria, a gente faz o que pode. Então, dado o tamanho da igreja, a história da igreja, o momento da igreja, eu diria isso. Então, se for olhar de forma absoluta, sim ou não, é não. Se for olhar no contexto, a gente faz o que pode, espera poder aumentar isso naturalmente dentro das prioridades da igreja, né? Tentando manter isso. Existem dois lados do como o cristão deveria abordar isso. Primeiro é uma ação imediata, eu acho que sim, a gente deveria, como eu disse, estar na linha de frente sobre isso, a gente deveria ser mais engajado, acho que as igrejas poderiam fazer ações mais simples, assim, dentro da comunidade, não tomando lugar de organizações não governamentais, outras coisas, mas sendo uma voz nos dizendo que nós devemos sim cuidar bem da criação que o Senhor nos deu e atentar para aquilo que nós já fizemos, né? Aquilo que nós já fizemos. Por outro lado, eu entendo que o cristão não pode trocar o objetivo da igreja e o foco principal da igreja para causas ambientais. Nós entendemos que o mundo só está como está e nós só realizamos as coisas más que nós realizamos por causa da existência do pecado. Então a prioridade da igreja é falar sobre o pecado, falar sobre a realidade do pecado e as causas dele. Então nós deveríamos, de certa forma, combater as causas do pecado, os efeitos do pecado no nosso dia a dia, tanto no meio ambiente como na injustiça social e essas coisas. Mas essa não é a missão específica da igreja. Isso é algo secundário, que é muito importante, mas a gente não deveria transformar a igreja em algo ativista, né? Acredito que é importante que nós, como indivíduos, tenhamos essa consciência e vivamos isso como parte da nossa vida cristã, mas também é importante que a igreja não seja utilizada como uma ONG
ou que a igreja não tome o lugar que não é devido a ela, né? A igreja existe para pregar o evangelho e os cristãos para viver a vida cristã. Então é papel de cada cristão cuidar do meio ambiente, cuidar da criação, sem precisar que seja imposto isso como a missão da igreja. A missão da igreja é bem clara nas Escrituras e não é essa, apesar de ser algo importante para